Boa tarde, pessoal. Sabadão, mais um vídeo para o canal Cid do Leléu. Visita na Fazenda Ferrugem. Estamos acompanhando aqui o desenvolvimento do nosso projeto aqui. Um projeto bastante audacioso. Uma propriedade numa região bastante degradada. E a gente tentando aí incrementar e intensificar a produção leiteira com intensidade e voltada ao sistema pastejo rotacionado, né? Semi-confinamento, suplementação do rebanho acústico durante o dia. Um projeto para 100 animais, né? Um projeto pioneiro aqui na região. E uma estimativa de produção de 15 litros média por vaca dia. Esse é o nosso planejamento, esse é o nosso desejo. Vamos aqui falar sobre um pouquinho desse projeto, como a gente está planejando e como, no geral, é a estrutura da propriedade, né? Essa fazenda fica no município de Açucena, né? Uma região com características de solo bastante ácido, uma região que tem uma estrutura de pastagem muito degradada, né? Isso em maioria das propriedades da região. O pasto geralmente formado por braquiarinha, né? Braquiária decumbens, nos solos com estrutura bastante cansada, né? A gente vê aqui, ó. Essa propriedade é uma propriedade de tamanho relativamente bom, uma propriedade que tem aí por volta de 60 hectares, né? E desses 60 hectares o que a gente tem de potencial para ser explorado com intensidade são 15 hectares. Ou seja, um quarto da propriedade é onde a gente vai manter 90% da produção de volumoso da propriedade, né? Então a gente, ao perceber que era uma propriedade que tinha uma capacidade de suporte muito baixa, a gente conversou com o produtor e chegamos num consentimento de fazer o investimento primeiro onde a gente tinha condição de ter um retorno mais imediato, que é as áreas de baixa dele. E o que tem uma vantagem muito grande para essa região é que é rica em água, né? Tem condição de irrigar, tem um córrego com uma produção bastante vultuosa de água, né? E aí a gente, para fertilidade, né? Para gente que trabalha com o solo, trabalha com recuperação e fertilidade de solo, é muito mais fácil corrigir solo do que produzir água, né? Produzir água é difícil. Como a gente fez no sítio do Leléu, a gente teve que trabalhar muito tempo na conservação das nascentes em curvas de nível para a gente produzir água, literalmente. Aqui o processo é um pouco diferente. A região do solo mais fraco de fertilidade, gasta-se mais em recuperação de fertilidade do solo, porém é uma região que é bem suprida de água. Então de início, nós começamos o trabalho aqui no início desse ano, com a irrigação, né? Na verdade, no final do ano passado a gente iniciou com um plantio de super sorgo aqui nesta área, justamente para a gente começar a fazer o que eu chamo de amansar a terra, né? Então a terra que estava bruta, estava com um teor de compactação relativamente alto, né? Muito compactada. O super sorgo entra para quebrar essa estrutura pesada, criar galeria no solo, né? Estruturar um pouco o solo e ao mesmo tempo começar esse processo de correção, né? Então a gente começou o processo de correção do solo com a implantação do super sorgo. Entrou a primeira dosagem de calcário e daí a gente implantou a lavoura, tivemos um resultado satisfatório. Fizemos silo para suprir parte do rebanho esse ano e demos tempo ao solo de ocorrer o efeito efetivo do calcário, né? E daí depois de um ano, depois de 6 meses, né? Vai fechar um ano agora, na verdade. A gente começou a implantar um capim que é muito exigente, né? Que é pioneiro na região, né? É a primeira propriedade que entra com BRS Curumim. A gente já postou um vídeo pouco tempo atrás aí, no dia da implantação desse capim. E aí o nosso projeto focamos em 9 hectares rotacionados e irrigados de BRS Curumim. E a segunda parte do projeto vai ser a implantação
de mais 6 hectares irrigados para implantação de capiaçu, BRS capiaçu. E mais 1 ou 2 hectares para lavoura de milho. Então a gente, de início, a ideia é interferir o mínimo possível na parte de infraestrutura da propriedade, porque a nossa filosofia de trabalho é produzir comida, né? Eu sempre digo para os produtores que desde que se tenha comida com qualidade, aonde as vacas vão comer é o que menos importa, né? E muitas vezes as pessoas se preocupam muito em fazer estrutura de curral, fazer uma baita área de cocheira com alvenaria, né? Com piso concretado, com varandão de cobertura, e aí não sobra depois o din-din para fazer comida. E a gente trabalha ao inverso, né, disso tudo. A gente faz comida e depois as vacas usam a sombreira dessa para comer. A gente faz coxo no chão, de bambu, do que for. O importante é ter comida de qualidade e um sistema bem projetado e eficiente. Bom, a gente está aqui com 70% da área implantada, né? Temos dificuldade de mão de obra na região. Então as coisas têm que ser feitas bem, o passo a passo, que eu sempre digo também que é melhor fazer devagar e bem feito do que fazer com pressa e depois ter que refazer. O problema de propriedade é refazer serviço. Isso não pode acontecer, tem que ser minimizado ao máximo possível. Bom, falando um pouquinho aqui sobre o nosso projeto, pessoal. O sistema aqui tem 2 corredores apenas que entram dentro da área. O projeto foi bem redividido, tem um corredor central que está fora da área de irrigação, que é esse o fundo aqui, dessa estradinha aqui que já está aberta. Corredor amplo, vai ter aí 5 metros de largura o corredor principal. Vai ter algumas saídas para o acesso das mangas do morro, que vai ficar o rebanho solteiro. A segunda etapa do projeto vai ser corrigir essa área para ter o mínimo de suporte possível, mas o foco inicial é aqui. E aí como a distância do último piquete rotacionado até o curral de ordenha dá aproximadamente 900 metros, a cada 200 metros a gente já deixou a saída para instalar um bebedouro. Vamos manter as árvores na parte superior dos corredores, limpamos a parte que estava dentro do sistema rotacionado e vamos fazer alguns centros que a gente chama de centro de manejo, né? Um pit stop do gado. Vaca de leite, 90% do leite, do valor do volume do leite é água. Então vaca não pode ficar sem água em momento nenhum, né? Desde a hora de pastoreio, desde a hora de cocheira e desde a hora de descanso. Tem que ter sempre água perto e de boa qualidade. Quando o produtor perguntou que água eu posso usar para as vacas, a mesma que você usa. Então a gente não vai coletar a água da irrigação para abastecer bebedouro. Vai ter uma caixa que é a mesma caixa que abastece as casas. Bebedouros pequenos, compactos, com boa vazão e fácil higienização. Cada 200 metros um bebedouro. E aqui abaixo, a gente está andando aqui justamente no corredor principal. Então, essa casinha de sal aqui vai sair. Ela está dentro do sistema rotacionado, né? Vai ser retirada e mudar de lugar. Os cavaletes de irrigação aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego os cavaletes de irrigação. Vão estar logo, ó, nas laterais dos corredores. Fácil de manusear, fácil de abrir e fechar os setores. E um próximo passo a gente pode automatizar também, né? Diante da dificuldade de irrigação, de mão de obra, a gente pode automatizar isso aí e fazer esse sistema ficar o menos oneroso de custo de mão de obra possível. Os corredores nossos aqui que entram para dentro da área, por exemplo, aqui temos um corredor desse tubo aqui, ó, para baixo. Essa porteira, esse batente, esse coxo de sal são antigos, vão sair. Entra um corredor aqui entre essa área que era uma área de mombaça, né? Essa área aqui, essa área aqui é uma área que era de mombaça bem degradada. A gente dessecou ele, é a próxima área que a gente vai implantar. Ajustamos essa área do mombaça, que é uma irrigação antiga, vai nos dar um trabalhão danado para preparar isso cá, porque a tubulação tá muito rasa, né? E
toda vez que a gente vai implantar uma irrigação nova, a gente fala muito sobre isso com o produtor. A gente faz o projeto da melhor forma possível, porque a gente sabe que nada é engessado. Se um dia eu precisar de mudar o foco, mudar, a gente plantar fruticultura ou outro tipo de lavoura, mudar o ramo da atividade, a gente pode preparar o terreno naturalmente, porque a tubulação está na profundidade que permita isso. Então aqui a gente vai fazer meio que um serviço artesanal, vamos ter que plantar isso quase que na mão. É uma área de 1,5 hectare aproximadamente. E para evitar de cortar cano, a gente vai estudar aqui, fazer o preparo do terreno entre as linhas, soltar onde a rede mestre corta dentro da área e tentar fazer o máximo possível com o trator, e aonde não for possível fazer manual. Então falta essa área, uma outra área ao fundo ali, do outro lado do corredor, que também era mombaça, para fechar o nosso sisteminha aqui, rotacionado em 9 hectares, que são divididos em 30 piquetes. São 9 hectares de pastejo, então são 30 piquetes de 3.000 metros quadrados, e nos vão permitir manter 100 animais em lactação. Claro, hoje a gente tem poucos animais, com score muito baixo, comendo muito mal, e agora inclusive a gente está lá suplementando com cana esses animais e entrando com um pouco de concentrado para confinamento, para ver se essas vacas ganham um pouco de score, porque quando elas entrarem nesse capim super verde aqui, elas têm que ter um mínimo de score corporal para não dar diarreia, intoxicação alimentar, o que a gente chama de enxurrio, né? Então, até para isso a gente está preparando, e por isso também dando uma atrasadinha no sistema rotacionado aqui, não apertando muito para fazê-lo, porque apesar de estar precisando muito, a gente tem que deixar esse capim passar um pouquinho do ponto. No nível de proteína que ele está ali, a gente vai ter problema com os animais. Bom, pessoal, a parte da lavoura do BRS Capiaçu é logo abaixo. A gente vai fazer uma área de silagem perto da área de cocheira. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Lá naquele fundo, lá onde tem aqueles sacos brancos lá, ó. Aquele monte de calcário lá. Lá vai ser nossa área de silo, próximo ao nosso corredor principal e próximo à nossa sala de ordenha, nossa área de trato. A gente vai ter uma pistazinha de trato que a gente vai fazer bem simplesinha, com o material mais barato possível, sem abrir mão do conforto. Mostrar para o pessoal que é possível, diante da quantidade de recursos disponível que o produtor tem, focar o máximo desse recurso possível para produzir comida e usar a criatividade para fazer a área de alimentação, para mexer na infraestrutura, sem alterar o mínimo possível da infraestrutura, tentar usar o máximo dos recursos que já tem na propriedade, e sem abrir mão de conforto, sem abrir mão de água de qualidade, de comida boa e de sombra. A vaca precisa de sombra boa, comida de qualidade e água fresca. Corredores mais bem corrigidos, em termos de caminhada dos animais, de desnivelamento, os corredores bem nivelados, bem acertados, com o mínimo de entulho possível. Então isso aqui tudo vai sair, vai ser limpado. Precisamos fazer isso porque problema de casca é um problema sério em propriedade leiteira, né, pessoal? Então é uma coisa que a gente vai ajustar também.